relação à Bíblia. E os eruditos dizem que existem 10 cópias que são a mesma originalmente, mesmo que o original não existe mais, mas que são enxergados como genuínos. E o cristianismo, existem mais de 10.000 cópias da palavra de Deus em relação a livros completos ou partes dos Nas livros. minhas pesquisas pessoais, estudando isto por tantos anos, qualquer erudito grego, especialmente grego porque eles lidam com o Novo Testamento, mas também eruditos do hebreu, mas qualquer erudito do grego ou do hebreu, estou falando de pessoas cristãs, né? Mas eruditos cristãos que reconhecem o que você acabou de dizer, que existem milhares de manuscritos. Não limitamos simplesmente a alguns, mas reunimos todos eles e chegamos a um consenso do que é o texto verdadeiro. O que o escritor está dizendo? O que é que o escritor está dizendo? E baseamos as traduções baseado nisto, nesse texto, nesse manuscrito. E qualquer erudito do grego ou do hebraico, eles reconhecem esta verdade, que a tradução de si mesma, por exemplo, a King James, é uma tradução muito boa, mas, na verdade, é uma tradução em inglês e de si mesma não é inspirada pelo Espírito Santo. Certo. O Kenneth Wuest, que nós falamos muito dele aqui hoje, ele era um erudito grego. O H. Robertson, do grego. Certo. Esses eram homens de grande reputação, de legitimidade. Esses eram bons homens que sabiam o seu assunto. O Kenneth Wuest, às vezes citamos ele aqui, dizendo que o Kenneth Wuest escreveu: quando você lê a versão King James da Bíblia, você sabe que está lendo a palavra de Deus. Ele fez essa declaração. Eu li. Certo. Mas às vezes essa declaração é uma interpretação que o Kenneth Wuest está dizendo que a versão King James é a única tradução. Que a tradução King James é a única tradução que quando você lê é a palavra de Deus. Eu não acho que ele quis dizer isto. Exato. Ele não estava falando isto. E na verdade o Kenneth Wuest, ele fez a sua própria tradução da Bíblia inglesa. Sim. O Kenneth Wuest, ele fez uma tradução expandida do Novo Testamento. Eu li tudo isto. Sim. E é muito boa. É um ensino muito bom. Uma ferramenta de ensino muito boa para poder entender melhor. Mas é uma tradução. Mas é uma tradução. O Kenneth Wuest, ele foi um dos tradutores originais da nova versão americana, que ele começou em 1950 e ele faleceu em 1961, se eu me lembro, antes de terminar o Novo Testamento. Mas ele foi um dos tradutores originais. Agora, a nova versão americana, que é uma tradução literal da Bíblia, não é baseada dos manuscritos gregos, mas não é baseado no Textus Receptus, que é a versão King James. Certo. A nova versão americana, original, eu acho que foi baseada da edição 25 da Wesley Henneck, que é uma tradução diferente. Mas, de qualquer forma, o meu ponto é que essa discussão de manuscritos e traduções pode ser muito profundo, o ensino é algo que é muito controversial para muitas pessoas, e é controversial, mas a versão King James em si mesma, como o irmão Swagger, o senhor disse, não é uma tradução inspirada, não é a tradução inspirada. Deixa eu ler algo aqui, Apocalipse, com o que você está falando, Apocalipse 22:14. João escreveu e disse: bem-aventurados os que apresenta a 7ª e última bem-aventurança no livro de Apocalipse, que guardam os seus mandamentos. Deveria ter sido traduzido: que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. O texto grego usado para a versão da Bíblia era o texto Receptus, é o que você acabou de dizer. E é o texto de Erasmo, o famoso erudito do Renascimento, publicado em 1516 depois de Cristo.
foi o primeiro Novo Testamento grego que jamais se publicou. Desde 1516, o mundo da erudição e arqueologia tem descoberto milhares dos primeiros textos gregos. Ao comparar milhares de manuscritos, os eruditos podem comprovar facilmente o texto original que escreveu o apóstolo. Mas eu acho que isto foi uma tradução pobre, que guardam seus mandamentos. Tinha que ser traduzido que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E isso está escrito alguns versículos antes disto. E esta é a razão porque mencionamos às vezes, deveria ter sido traduzido. As palavras mudam durante um período de tempo, de anos. E do tempo da versão King James, 400 e 500 anos, não é isto? E as palavras mudaram já. Vamos ter um intervalo? Então, eu não vou tentar terminar essa declaração, vou terminar quando voltarmos. Voltaremos daqui a pouco.